Olá pessoal, eu sou o Felipe Muniz e hoje nós estaremos dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre C Sharp e .NET. Bom, basicamente na aula anterior nós mostramos aqui, né, como realizar entradas e saídas de dados no nosso console. Eu acho que tá até aberto aqui o exemplo anterior. Então hoje nós iremos falar sobre estruturas condicionais, especificamente a estrutura de condição if. Olha aqui, eu escrevi aqui if. Então, com esse if, a gente vai conseguir fazer algumas checagens, como por exemplo, essa parte aqui de validar se o e-mail e senha que foi informado aqui pelo usuário que está tentando fazer login na aplicação é realmente um e-mail e senha válidos para que ele consiga entrar na nossa aplicação. E caso não seja válido, vai dar alguma mensagem de erro falando que o e-mail ou senha está inválido, que entra aqui no nosso else. Ou seja, a estrutura de condição if, ou seja, se a condição for verdadeira, ele vai fazer tal coisa, se não, ele vai fazer outra coisa. Então é basicamente o if else aqui, a nossa estrutura. Se a condição for verdadeira, faça isso, se não for, faça essa outra coisa. Então vamos reaproveitar esse exemplo aqui para a gente mostrar exatamente na prática como o if e else funcionam. Então basicamente, para a gente começar, ou seja, a gente já tem o e-mail e senha aqui capturados. Eu vou até rodar isso aqui novamente só para vocês verem o nosso exemplo rodando de novo. Então informe seu e-mail, felipe@mail.com, informe a sua senha 1234, certo? E aqui no final ele escreve na tela o nosso e-mail falando que foi logado com sucesso. Só que agora essa mensagem, se o usuário foi logado com sucesso, vai estar dentro de uma condição, ou seja, a gente vai verificar se realmente esse e-mail e senha são válidos. Então, primeira coisa aqui, vou remover esses comentários de entrada e saída, porque vocês já pegaram a manha aqui. Basicamente o write line é uma saída e o read line é uma entrada, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar variáveis para armazenar o e-mail e a senha que a gente quer comparar. Ou seja, quando o usuário informar um e-mail e senha, a gente tem que comparar esse e-mail e senha que ele informou com algum outro dado, com algum outro e-mail, com alguma outra senha que a gente vai ter armazenado aí no mundo real, em um banco de dados, em uma estrutura de armazenamento. Isso aí é coisa mais avançada para o futuro. Vou mostrar isso aqui no futuro, mas por enquanto vocês só precisam saber que esse e-mail e senha vai estar salvo em algum lugar, e daí a gente vai lá nesse lugar e vai checar, né, realmente se o e-mail que foi informado aqui está salvo lá na nossa base de dados, e se a senha informada realmente é uma senha compatível com a que está salva também lá na nossa base de dados. Mas como a gente não tem essa base de dados, a gente pode armazenar aqui em variáveis para a gente poder fazer as checagens. Então, vamos colocar aqui e-mail para validação, certo? Nessa variável e-mail para validação, eu vou digitar o e-mail que realmente vai ser que está salvo na nossa base de dados. Então eu vou colocar um e-mail aqui de exemplo, usuário@email.com, certo? Se o usuário informar um e-mail diferente desse, ele já não vai conseguir mais fazer o login. A nossa condição aqui vai barrar ele. E a senha para validação, vou colocar aquela 1234 mesmo. Então, beleza. Tenho aqui as minhas duas variáveis que vão ser utilizadas para as checagens da estrutura de condição do if else. Então, vamos colocar a mão na massa aqui e fazer realmente a checagem. Então, como é que funciona o if else? Basicamente, escrever if, a palavra reservada do C Sharp e também de várias outras linguagens. Com o if, a gente abre e fecha parênteses. E aí, vejam que ele já deu meio que uma recomendação aqui, ou seja, o Visual Studio ele já é inteligente aqui para mim. Ele já colocou uma possível checagem, uma possível condição para que talvez eu utilize. Então ele digitou, deu
um exemplo aqui que não é muito real, mas foi quase. A gente vai checar se o nosso e-mail para validação vai ser igual ao e-mail que foi informado e não a senha para validação, como ele deu de exemplo. Então é basicamente isso aqui, ó. Eu vou verificar se o e-mail que foi informado, eu vou só inverter a ordem aqui, só para ficar mais didático. Mas a ordem dos fatores não muda o resultado aqui, certo? Então, vou verificar se o e-mail que foi informado pelo usuário no console é igual ao e-mail para validação. Vou alterar até o nome dessa variável aqui, e-mail informado, Ctrl ponto, renomear, ele já altera todos os lugares que estão utilizando essa variável. Senha informada, mesma coisa, renomear, beleza. Eu vou verificar se o e-mail informado no console é igual ao e-mail para validação. Esses operadores aqui a gente já viu em aulas anteriores como utilizar, certo? É a mesma checagem, mesma condição, ou seja, isso aqui é uma condição que o if vai verificar, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, se essa condição for verdade, se esse e-mail informado for igual a esse e-mail aqui para validação, ele vai cair nesse bloco de código. Ou seja, eu vou dar um console writeline aqui, só para vocês verem. Ó, vou colocar aqui if, certo? Se isso for verdade, ele vai escrever na tela if, ok? Se não, ou seja, o else, se isso não for verdade, ele vai escrever na tela else, só para a gente validar realmente else, validar realmente se isso aqui está funcionando. Então eu já posso executar aqui o nosso código, fechar e abrir novamente. Ok, informe seu e-mail. Eu vou colocar um caso que vai dar verdadeiro para vocês verem primeiro. usuário@email.com. Informe a sua senha, 1, 2, 3, 4. Ok. Ó, caiu aqui no if, ok? Então a condição foi verdadeira. Eu realmente escrevi o e-mail correto para validação, ou seja, usuário@email.com. E se eu informar um e-mail que é inválido, ele tem que cair no else, certo? Então, vamos testar isso aqui. Informe seu e-mail, filipe@email.com. Informe sua senha, 1, 2, 3, 4. Olha aí, agora ele caiu no else. Então, a estrutura de condição é basicamente isso aqui. Se a minha condição for verdadeira, ele cai nesse código. Se a minha condição não for verdadeira, ou seja, ela for falsa, ele cai nesse outro código. Então, é basicamente assim que a gente desenvolve aplicações, fazendo checagens lógicas. É basicamente isso. É basicamente assim que funciona a estrutura de condição. Mas a gente vai aqui deixar a coisa mais bonita, né? Se o e-mail for verdadeiro, o usuário vai fazer login com sucesso, ok? A gente ainda vai checar a senha, mas por enquanto vamos deixar assim. Se não, a gente já vai informar aqui, o usuário com e-mail não foi encontrado, certo? Colocar um acento aqui, não foi encontrado. Usuário com e-mail tal, usuário com e-mail informado não foi encontrado. Então a gente vou colocar aqui só para executar, para a gente ver como é que vai ficar. Vou colocar o caso que vai dar verdade, usuário@email.com, senha 234. Usuário com e-mail, usuário@email.com foi logado com sucesso. Beleza, está funcionando a nossa primeira checagem. A gente já está validando o e-mail, então está na hora da gente validar a senha. Eu poderia simplesmente, se o e-mail aqui
está validado, é só fazer outro if e checar a senha, certo? Ó, a gente utiliza da mesma lógica. Se a senha informada for igual a senha para validação, ele vai continuar, vai validar com sucesso. E aqui já cai outro else. Eu vou mostrar como deixar isso mais organizado, mais bonito, mas para não ter também replicação de código, porque, por exemplo, ó, se o e-mail for validado, ele vai cair aqui e tentar revalidar também a senha. Então a gente teria meio que a mensagem de else, né, de não validação, duplicada. Então aqui já seria uma mensagem diferente. A senha, sei lá, senha inválida. Mas geralmente a gente não informa esse tipo de mensagem, né? A senha inválida, o e-mail inválido. A gente informa dados inválidos, tente novamente, esse tipo de mensagem. Mas basicamente aqui a gente replicou a mensagem aqui de baixo. Eu vou rodar só para vocês verem que realmente a validação da senha está funcionando, mas a gente vai deixar esse código aqui de uma forma melhor estruturada, certo? Então, usuário@email.com, senha 1234. Ok, foi logado com sucesso. Então ele passou aqui nesse primeiro if, passou no segundo, validou e caiu nesse console aqui, ok? Só que a gente está replicando aqui, já está replicando mensagem, está fazendo dois ifs. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente pode colocar aqui duas condições nesse primeiro if. Ou seja, a condição do e-mail e, lembra do operador lógico e, para utilizar uma segunda condição. Ou seja, ele vai verificar se o e-mail está válido e também se a senha está válida. Então ele só vai cair nesse if aqui agora. Ele só vai cair nesse if aqui agora se as duas condições forem verdadeiras. Ou seja, eu economizei de fazer outro if else aqui dentro desse outro if. Ou seja, já ia ficar uma coisa bem mais complicada, if aninhado dentro do outro. E não é isso que a gente quer para o nosso código. A gente quer que ele fique bem mais simples, bem mais legível. Então, basicamente aqui, a gente conseguiu fazer isso de uma forma bem simples. Colocou uma segunda condição dentro do if. E daí aqui a gente pode sair colocando condição com força aqui. Vai ter um momento que vai ficar complexo de entender. Então você vai acabar quebrando em outro if, mas realmente aqui nesse caso a gente não precisa de outro if dentro de outro if. Então vamos testar aqui para vocês verem como é que vai ficar. Informe seu e-mail, usuário@email.com, senha 1234. Olha aí, usuário com o usuário, eu notei agora que está faltando o e-mail, né? Mas a gente de qualquer forma vai alterar aqui essa mensagem. Ó, vou colocar aqui login efetuado com sucesso e vou colocar aqui embaixo dados inválidos, e-mail ou senha inválidas. Tente novamente, ok? Vamos ver como é que vai ficar. Informe o seu e-mail, usuário@email.com, e eu vou errar a senha agora de propósito só para cair no else. 1, 2, 3, 4, 5. A senha correta seria 1, 2, 3, 4. Olha aí, e-mail ou senha inválidas. Tente novamente. Essa parte de tentar novamente, a gente já poderia fazer uma estrutura de repetição para ficar pedindo e-mail e senha até ele conseguir acertar. Mas aí já é outra aula, sobre estruturas de condições, de estruturas de repetições. Então a gente também consegue fazer isso, mas vamos deixar aí e segurar um pouco para a próxima aula. Voltando aqui para o if, a gente já tem a nossa estrutura de condição funcionando perfeitamente, validando e-mail e senha. O que a gente pode fazer aqui, eu vou mostrar como utilizar o if else, que
if else, que é separado, a gente conseguir colocar mais outra condição aqui, ó. Por exemplo, ó, e-mail para validação 1, senha para validação 1 também. Deixa eu só renomear esse cara automaticamente. E esse aqui também. A gente vai duplicar esses caras, certo? Usuário 1, usuário 2, senha 1, 2, 3, 4, senha 1, 2, 3, 4, 5. Então agora a gente tem mais um e-mail e mais uma senha para validar. Ou seja, vai que na nossa base de dados tem 2 usuários cadastrados, não só mais o usuário 1. Vai ter o usuário 1 e o usuário 2. Então eu preciso fazer outro if else, ou seja, duplicar isso aqui. Ó, usuário informado, usuário validação 2, sem informado validação 2. Eu tenho que replicar isso aqui? Não, eu não tenho que replicar isso aqui. Eu posso apenas colocar um if else aqui. O if else é basicamente o if com o else logo depois. Esse cara aqui vai ser executado. Tá dando algum erro aqui, deixa eu ver o porquê. É else if, na verdade. Certo. Eu que copiei errado aqui e me bananei, mas é else if. Ou seja, se não, vai ser essa outra condição. Ou seja, se essa condição aqui for falsa, pode ser que outra condição seja verdadeira. Ou seja, ele já faz essa outra checagem aqui, ó. Se não for o usuário 1, @email.com que foi digitado, pode ser que seja o usuário 2. Então, já é uma segunda condição. Ou seja, como eu mostrei, eu não preciso duplicar esse if else completo. É só colocar aqui um else if e fazer outra checagem. Agora utilizando o e-mail para validação 2 e a senha para validação 2. Olha, vou colocar aqui aquela concatenação. Login para o e-mail para validação, e-mail informado, efetuado com sucesso. Ó, vou colocar aqui para executar e a gente vai testar aqui os dois cenários utilizando o usuário 1, usuário 1 @email.com, senha 234, login para o e-mail usuário 1, efetuado com sucesso. Agora vamos tentar o usuário 2, o e-mail do usuário 2 e a senha 1, 2, 3, 4, 5. Login para o e-mail usuário 2, efetuado com sucesso. Ou seja, ele está caindo aqui e nessa segunda condição porque a primeira não atendeu. Ou seja, ele não informei o e-mail do usuário 1. Informei o e-mail do usuário 2. Então ele cai nessa segunda condição aqui, nesse segundo bloco de código. E aí sucessivamente a gente pode ir fazendo isso para 10 usuários. Mas aí, claro, a gente não vai fazer um if para cada usuário que está cadastrado. A gente já vai fazer uma checagem mais robusta, fazer uma checagem só, que já vai checar os 10. Mas aí, quando a gente tiver uma base de dados, estiver salvando esses dados em uma lista, um arquivo, um banco de dados, isso aí fica para o futuro. Mas basicamente aqui esse exemplo é para vocês verem como funciona a estrutura de condição do if. Ou seja, if, o else if e o else aqui. Todas essas três etapas aqui do if, da estrutura de condição if. Show? Então, deixa eu ver se tem mais coisa para mostrar para vocês. Eu creio que não. De if vai ser isso aqui por hoje. Eu acho que até a aula já ficou um pouco extensa, mas a gente ainda tem outra estrutura de condição que vai ser o switch. Como eu já estou com esse exemplo aqui montado, eu vou reaproveitar ele e daí na próxima aula a gente vê mais rápido apenas o switch isolado, que são nossas duas estruturas de condições mais utilizadas aí em diversas linguagens de programação, não apenas o C#, que vai ser o if e o switch.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.